você já ouviu falar no pastejo rotatino? O nome já diz tudo, né, pessoal? É uma espécie de contínuo e rotacionado, tudo junto e misturado. Na verdade, gente, esse rotatino foi uma assertiva aposta de produtores de leite do sul do Brasil, e que agora está se expandindo pelo país, começando a ganhar a simpatia dos produtores de gado de corte. No estado que detém o maior rebanho nacional, né, Mato Grosso, mais de 32 milhões de cabeças, este conceito nasceu lá na região de Rondonópolis, na fazenda São Gabriel, localizada no município de Pedra Preta. Em apenas 4 anos de implantação do rotatino, a propriedade, que antes mantinha numa determinada área apenas 40 vacas paridas, ela passou a colocar neste mesmo local 140 vacas com suas respectivas crias, um incremento na lotação superior a 200%. E aí, te chamou a atenção? O rotatino nada mais é que fazer com que o gado pasteje apenas a ponta do capim, onde há mais nutrientes disponíveis, né? Com isso, é possível engordar melhor a boiada e garantir sobra de comida, aumentar a taxa de prenhez e ainda economizar no sal mineral. Mas quem vai explicar para a gente agora em detalhes o que é este tal pastejo rotatino é o engenheiro agrônomo e professor da Universidade Federal de Rondonópolis, o amigo Edi Carlos Damascena, ele que também é um dos diretores da Aliança CIPA, uma cooperação, né, entre setores públicos e privados para pesquisas e difusões de sistemas integrados de produção agropecuária. O doutor Edi Carlos conversa conosco direto da cidade de Pedra Preta, ali do ladinho de Rondonópolis. Doutor Edi Carlos, muito bom dia, seja bem-vindo novamente ao Giro do Boi. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui novamente. Maravilha. Professor, como é que surgiu aliás, o que é este pastejo rotatino? Como que ele surgiu? Me parece que foi uma aposta de produtores gaúchos e que agora está ganhando fama no Brasil inteiro. Conta um pouquinho a história para a gente desse pastejo. Essa metodologia de manejo do pasto, pastoreio rotatino, ele surgiu há algum tempo, na verdade começou lá na tese de doutorado do professor Paulo Carvalho, lá da URGS. E ele retornando ao Brasil, eles começaram os estudos lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul para entender o comportamento ingestivo do animal. Uhum. E com isso a gente conseguiu otimizar a taxa de ingestão de alimento por esse animal, de forma a otimizar o ganho de peso, a produção de leite. Então, é uma forma de entender manejo de pasto que não se baseia no pasto, se baseia no comportamento ingestivo dos animais. É como se nós colocássemos estruturas de pasto para o animal, para que ele pudesse escolher. A mesma coisa você chegar numa churrascaria e você escolher qual carne você quer comer. Uhum. Nós fizemos a mesma coisa com o animal. Nós colocamos diferentes estruturas e falamos qual que você prefere. E essa que esse animal preferiu, vamos dizer assim, foi aquela que também otimizou tanto o ganho animal como a produção de forragem. É tipo assim, você coloca um animal ali e fala assim, o que você quer comer? Um colchão duro, quer roer um osso ou quer comer um filé mignon? É mais ou menos isso aí. Mas, professor, veja bem, no sul do Brasil, os pastos mais comuns lá, além do pasto nativo de lá, que é uma belezura também, a aveia e a zevém. Ao contrário do centro-norte do Brasil, que são as variedades de braquiárias e pânicos, né? Como é que vocês adaptaram esse conceito para o lado de cá? Na verdade, não foi nenhuma adaptação, foi experimentação. Entendi. Nós fizemos pesquisa. Então, as mesmas iniciaram-se, claro, com essas cultivares que são de clima subtropical, temperado, mas nós fomos testando as demais gramíneas, inclusive as tropicais. Como hoje nós já temos estudos publicados demonstrando o efeito no ganho, na produção, tanto em braquiárias como piatã, marandu, paiaguás, rusizienses, como pânico,
Mombasa, Zuri, Tamani, né? Além de outras espécies como milheto, sorgo. Então, há diversas espécies que são utilizadas desde o sul até o norte do Brasil. Eles já foram testadas, validadas pela pesquisa, e hoje nós já estamos colocando o conceito do rotatino nessas gramíneas tropicais aqui no Brasil Central. E tudo começou na São Gabriel, aí mesmo em Pedra Preta, né? Um pecuarista, aliás, um grande amigo seu, né? Pecuarista, ele pediu para você implementa aqui, para ver que vai dar certo lá. Conta pra gente como é que foi esse experimento. E o resultado, é claro. Esse foi. A gente começou aqui na fazenda até do meu cunhado. Ele tinha uma área de 37 hectares, que a fazenda é maior, mas ele tinha um piquete ali de 37 hectares, em que ele colocava vacas de cria, ele trabalha com cria, Uhum. ele colocava entre 37 e 40 vacas com cria nesses 37 hectares. Tá. E aí nós começamos lá a conversar com ele, mostrando que era possível intensificar mais essas áreas. E eu fui lá com ele, coletamos solo, fizemos uma boa amostragem, deixamos o solo no padrão ideal para receber a cultivar ali, que nós usamos, no caso foi o Piatã. Não, alguns nutrientes nós não precisamos aplicar, porque ele já tinha fertilidade natural, e dividimos o pasto em dois piquetes, um de 20 e outro de 17 hectares. Dois piquetes com seus determinados. Dois módulos ou dois piquetes só? É um Dois módulo. piquetes. Um módulo com dois piquetes, ok. Tá. Pegamos os 37 hectares que ele tinha e dividimos mais ou menos no meio, que aí um pedacinho deu 20 hectares e o outro Então, deu 17 hectares. entendi, perfeito. Tá. Só E aí? isso. Colocamos um bebedouro no meio, sal ali no meio, e começamos ali com 90 vacas, e ele começou a manejar, observou que estava sobrando pasto, ele levou para 120, até chegar a 140 vacas. Vocês superpopularam essa área. Exatamente. E aí, o que ele fez? Ele começou, ele até me falou de Carlos, olha, na primeira semana, nos primeiros 15 dias, ele ainda estava com a visão antiga de manejo, como o rotativo clássico, né, em que a gente tem que aproveitar muito o pasto, aí depois você muda, e ele, como esse pasto foi totalmente, vamos dizer assim, sofreu muito, ele vai precisar lá de 30 dias, às vezes, para recuperar. E aqui não, a gente falava, olha, Gabriel, pode mudar, pode rodar, roda esses animais mais rápido. E ele passando ali, depois de umas 2 semanas que ele aprendeu, a vacada, ele nem precisava mais entrar com animais para tocar essas vacas por piquete. É como se ele estivesse comendo aqui uma alcatra, mas o pasto da frente ali ia comer picanha. Uhum. Então ele já abria a porteira, gritava, a vacada já vinha totalmente adaptada ao manejo e ela fazia essa rotação. E aí hoje a gente conseguiu elevar essa taxa de lotação a patamares bem superiores ao que ele tinha na fazenda e ao que a gente encontra na média do estado também. Que coisa. De 40 vacas paridas nessa área de 37 hectares, pessoal, ele passou para 140 cabeças de vacas paridas na mesma área. Só que ele tinha muito fatiado aquele lá, lembra? Sabe que é um módulo de rotacionado, cheio de fatia. Ele só dividiu no meio. Só dividiu no meio aquilo lá. Que capim que ele tinha nesse módulo de 37 hectares? Piatã. Piatã. Aí parece que vocês começaram a detectar outros benefícios. Por exemplo, parece que sobrou pasto. Por incrível que pareça. Ele aumentou em mais de 200% essa lotação nesse piquete com a vacada parida e sobrou pasto. Economizou no sal mineral. Conta pra gente esses outros benefícios que vocês detectaram aí com o rotatino, doutor. Como ele intensificou a área dele e ele começou a manejar seguindo o conceito do rotatino, as áreas também do lado que estava com a vacada, ele teve que ir tirando essa vacada dessas áreas e colocando nessa que estava pedindo, vamos dizer assim, pedindo mais gado, né? Então ele já começa
economizar pasto nessas áreas. É um primeiro, e daqui a pouco nós podemos até falar um pouquinho de como isso funciona pensando na seca. Perfeito, perfeito. Mas aí ele também começou a observar que o consumo de sal ele foi menor. E até foi uma observação que também numa outra propriedade que nós acompanhamos aqui, o gerente da pecuária observou uma redução no consumo de suplemento, nem só de sal, de suplemento mineral, de um suplemento energético, proteico energético, porque o animal começa a comer um alimento de qualidade superior. Nós estamos falando de 15 a 18% de proteína em folha, contra 5, 6% de proteína, isso pensando na época das chuvas, de colmo. Então, se o animal está comendo ponta de folha, ele está ingerindo a quantidade de nutrientes que ele precisa. Esse pasto vem em cima de um solo que foi corrigido, então que está suprindo as exigências da planta e, como consequência, suprindo as exigências do animal. Aí a gente consegue uma redução no consumo de suplementos e de sal mineral. Eu me lembro uma vez que eu tive aqui na Exalc, há vários anos atrás, doutora, visitando alguns amigos pesquisadores, estudando um pouco sobre pastagens, e eu me lembro de uma pesquisa muito bacana lá que era assim, respeite a fisiologia da planta. Respeito à fisiologia da planta. Então parece que esse rotatino ele se encaixa perfeitamente, porque o que está acontecendo? Se você coloca, questão de lógica, posso estar falando besteira, se você coloca lá uma carga pesada num piquete pequeno, 1, 2 hectares lá, eles vão judiar daquele capim tanto que muitas vezes rodando, ele vai voltar depois, esse lote vai voltar depois de 30 dias e não deu tempo daquela planta recuperar, respirar aliviada, entendeu? Então muitas vezes essa questão de altura de entrada e saída precisa ser bem revista a partir de agora nesse conceito. Falei alguma besteira, doutor? Não, é exatamente isso. O princípio do rotatino é esse. Imagina, o animal em si, ele não degrada o pasto. Porque os herbívoros, que aí entra o bovino, ou o ovino, ou o caprino, eles coevoluíram com as forrageiras. Então, eles se evoluíram juntos. Se você pega uma área na África, por exemplo, você não vê os herbívoros ali arrebentando com as pastagens. Ele sabe até onde comer. Porque ele sabe, ele tem na memória evolutiva dele, que ele vai ter que voltar para comer. E se ele degradar aquilo ali, não vai ter a comida. Então, o que o professor Paulo pensou lá no começo foi: eu tenho que respeitar essa evolução, eu tenho que aprender com o animal ao invés de querer ensiná-lo. Boa, então, boa, essa é a boa. questão. Eu tenho que aprender, observar o que ele tem para me ensinar e utilizar isso como forma de manejar esse animal para potencializar a produção do produto que eu quero, que no carne, ou leite, ou lã, o que seja. Entendi. Uma pergunta rápida aqui do Júnior Bortelli, lá do MS lá. Qual foi o percentual de argila aí dessa fazenda? O senhor tem? Que tipo de terra que é? Tem. Lá da São Gabriel é um neossolo quartzarênico com 13% de argila. 13% de argila, tá bom. Aí ele pergunta também qual que foi o período do ano que vocês atingiram esse suporte. Pelo jeito foi nas águas, né? Aí eu já quero te perguntar, nas águas. Como é que vocês passaram na seca esse trem tudo aí? Tá. Aí que é o interessante. E boa pergunta. O pastoreio rotatino, ele não é uma tecnologia para ser aplicada avulsa na propriedade. Daí a importância do conhecimento técnico, de um acompanhamento técnico muito minucioso, porque a gente tem que planejar o sistema. O rotatino é uma ferramenta que se encaixa. E aí, o que nós fizemos? Por exemplo, vou dar um exemplo dessa fazenda. O que a gente fez? Em 37 hectares, imagina que a gente tinha 40 vacas. Agora eu tenho 140 vacas ali. Eu estou indicando que 100 vacas saíram de algum lugar da fazenda.
Ou seja, Esse vai lugar sobrar pasto naquele outro vai lugar. sobrar pasto. Aham. Toda fazenda vai ter, tirando essas de agricultura, que a gente consegue assim, e adubar e fertilizar em 100% dela, maioria das fazendas de pecuária, principalmente de cria, tem áreas quebradas. Áreas que você não vai conseguir acessar calcário, fertilizantes. São áreas que elas têm uma resposta muito lenta em termos de produção de pasto. Então, se eu estou tirando os animais dessas áreas, colocando em áreas que estão sendo intensificadas, com certeza essas áreas elas estão sendo diferidas, vamos dizer assim, para serem utilizadas na seca. Entendi. Então, o rotatino ele é uma estratégia da gente potencializar a produção nas águas e em áreas que eu retirei aqueles animais, essas áreas vão ser utilizadas na seca. Tá aí, ó. Então, ela vai partir de um planejamento da propriedade como um todo. Boa, 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 boa. O objetivo, pessoal, é fazer com que o animal entre naquele pasto na ponta de capim e saia o mais rápido possível, né? Saia o mais rápido possível dali. Ele está dizendo que o próprio animal aprendeu a fazer isso sozinho, né? Que maravilha. Você vê, quando a gente consegue entender o animal, aí o trem flui muito, muito, muito melhor, né? Doutor, uma outra pergunta rápida aqui. Eu posso fazer para qualquer tipo de categoria? Cria, recria, bezerro, garrote, semi-confinamento, tipo, qualquer coisa? Qualquer tipo de categoria. Porque o que nós medimos foi qual é o tempo ou qual estrutura de pasto que nós oferecemos ao animal para quando ele der um bocado, ele capte o máximo de alimento possível. Porque esse animal sempre foi presa, ele tinha que comer rápido, por isso o tamanho do rumen, ele tinha que comer rápido e ficar observando, será que não vai ter nenhum animal querendo me comer? Então, a limitação do animal é tempo. Quando Verdade. você vê um animal pastejando 9 horas da manhã, no sol aqui do Mato Grosso, Sei. é porque não tem comida para ele. Porque claro. se tiver, ele vai comer até a hora que o sol tá frio, porque ele já encheu o rumen, já dele. encheu a barriga, e aí ele vai parar para ruminar. Então, no rotatino, nós queremos fazer o quê? Que o animal, em um bocado, ele capte o máximo de alimento. E só para título de curiosidade, Pois não? a cada bocado que o animal dá no rotatino, um marandu, por exemplo, ele capta 1 grama de matéria seca em cada bocado. Num rotativo clássico, né, esse rotacionado clássico aí, ele capta 0,672 grama. Ou seja, para 30% a menos. Nós estamos falando de um animal que dá 20 a 30 mil bocados por dia. Aí que começa a fazer a diferença entre o rotatino e os sistemas clássicos. Tudo se encaixa. Eu estou ouvindo essas explicações do senhor. Abraço para o Zé Paulo, lá do São Félix do Xingu, município que possui o maior rebanho brasileiro. Este pasto foi adubado? Claro. Regra básica. Eu vou responder essa para o professor aqui, ó. Não adianta você querer. Para tudo você precisa fazer o que? Análise de solo. Vai analisar o que está acontecendo com o seu pasto. Aí, que tipo de fertilizante que eu vou jogar, quantidade, etc. Aí sim, aí a gente começa a conversar sobre esse tipo de conceito aqui, que é o conceito rotatino. Queria mandar um abraço pro pessoal lá da região de Vera, médio norte do Mato Grosso, onde esse rotatino já foi implementado pelo professor Edi Carlos e pelo grupo de estudos dele lá e alunos. E esse pessoal lá já está produzindo 20 arrobas por hectare na recria e terminação, muito acima da média regional, que é de 8 hectares, 8 arrobas por hectare, né? E um abraço para os meus amigos da Fazenda Guarita, de Rondonópolis, eles que vira e mexe, são homenageados aqui no Giro do Boi pela excelência na produção de carne e que agora também iniciaram com o sistema rotatino. E eu queria saber com o senhor, nessa última pergunta, doutor, onde é que o pessoal de casa pode obter mais detalhes sobre esse sistema aí? Tem algum artigo técnico? O grupo lá de estudo de vocês CIPA, né? CIPA, né? É isso? Aliança CIPA. Aliança CIPA. Tem informações? Conta pra gente, por favor. Tem sim. A Aliança CIPA, nós temos, se vocês procurarem aí nas redes sociais, Instagram, Facebook, no Twitter, nós temos as nossas redes, Aliança CIPA. Temos o nosso site, que é aliancacipa.org também.
você pode estar entrando em contato ali, caso necessitem de algum apoio, entender mais, aplicar isso na sua propriedade, podem entrar em contato. Também podem me procurar nas redes sociais, Instagram, Facebook, aí de Carlos Damascena, que ali a gente direciona Perfeito. para o setor responsável dentro da aliança, para que a gente possa também aplicar isso nas propriedades e contribuir aí para melhorar os índices, né, dentro dessas nossas propriedades pecuárias. Eu não pensava duas vezes, viu, pessoal? Já me enchi o doce a partir de agora. Grande professor Edcardos Damascena, muito obrigado por esse bate-papo. Seja sempre bem-vindo ao Giro do Boi, a casa é sua, professor. Muito obrigado, fico à disposição sempre. Grande abraço.